fartando, vamos a mais um momento em trabalhando a matéria de informática. Nesse bloco vamos falar a respeito da estrutura do Windows 8, uma das partes dele que sofreu a maior mudança, principalmente visual, mas trouxe também algumas ferramentas de forma mais visível, mais acessível também, porque é a estrutura do que era antes chamado de Windows Explorer. Estamos aqui falando do novo programa, entre aspas, porque ele recebeu agora o nome de explorador de arquivos. Então é a mesma coisa que era a ideia do Windows Explorer antes. Ele é um gerenciador de arquivos do Windows. Então lembre-se, para que serve e o que ele é? Então, o que ele é? Gerenciador de arquivos. Por quê? Há questões em prova onde eles vão tentar induzir você a certas situações. Como, por exemplo, eu consigo abrir páginas na internet com ele? Consigo, mas ele é um gerenciador de arquivos, ele não é navegador de internet. Então, às vezes, é lá em prova de múltipla escolha para você dizer, olha, assinale o que não é um navegador. Aí tá lá, Windows Explorer, ou no caso, explorador de arquivos. Na lata, isso aqui não é um navegador, é um gerenciador de arquivos. Cuidado! Agora, ele trabalha com qual finalidade? Ele permite você navegar entre os arquivos e pastas do computador. Mas se eu digo que ele permite navegar entre os arquivos e pastas do computador, eu não posso dizer que ele é um navegador? Não, ele é gerenciador de arquivos. Você navega na ideia de você poder avançar, entrar dentro de uma pasta, sair da pasta e voltar, copiar, movimentar todos os arquivos que você tem ali dentro. Então por isso que ele acaba recebendo essa nomenclatura na sua descrição do que ele permite fazer. Mas o que ele é o gerenciador de arquivos. Então cuidado com a situação do nome que muda, justamente porque às vezes dentro dessas fases transitórias entre versões, eles acabam colocando isso como alvo da questão, perguntar qual é o nome da ferramenta propositalmente com relação a isso. Mas o que você observa ainda é o seguinte, é a própria janela que traz mais mudanças dentro dela. E aí você observa que dentro do próprio explorador de arquivos, começa a se utilizar a janela, que utiliza aí, se baseia na interface Ribbon. O que é a interface Ribbon? A interface Ribbon é a interface justamente baseada em faixas. Ou seja, agora tem-se a faixa de opções. A interface que começou a ser utilizada a partir do Office 2007. Ou seja, você tem lá a aba inserir, a aba disso, a aba daquilo. Você tem guias, assim também chamadas, ou simplesmente a faixa de opções. Então ela traz essa forma diferente. Assim como também, como característica da interface Ribbon, é apresentação de ferramentas, recursos, imediatamente lá na barra de títulos. A barra de títulos, lembre-se, é aquela barra onde você tem lá o minimizar, maximizar ou restaurar, depende de como a janela está, e o fechar. Então você tem essa barra, que também apresenta ali, por exemplo, a opção para criar novos documentos. Lembre-se, dá para criar novo documento a partir do gerenciador de arquivos? Dá. Você vai criar um novo documento, por exemplo, de texto em branco, vai criar um novo documento do Word, mas para que apareça a opção para criar um novo documento do Word, você tem que ter o Word instalado no computador, tem que ter o Excel. Mas claro, isso na questão de criação imediata. Mas dá para dar algumas mudancinhas. Por exemplo, você criar um arquivo TXT, só que na hora você muda o formato do arquivo ali na nomenclatura. Você apaga o TXT e coloca lá DocX, você coloca o formato específico e ele vai assumir esse formato. E aí você pode abrir esse cara, ele vai abrir com o programa padrão para isso, e você ali dentro faz as devidas modificações no arquivo, que passou a ser então esse arquivo do Word e não mais um arquivo que você criou inicialmente como de texto. Então, algumas artimanhas que você consegue se utilizar através da criação de novos documentos. Note que você tem aqui a flecha para acrescentar novas opções. Então você consegue colocar mais recursos, principalmente aqueles que você usa com maior frequência, para que eles fiquem sempre exibidos ali. Por que colocá-los ali? Porque a faixa de opção, por padrão, ela não é exibida aberta. Se você notar, você tem aqui no canto, logo abaixo da barra de títulos, ao lado do botão de ajuda, tem um botãozinho que serve justamente para você ocultar essa faixa de opções ou expandir ela. Por padrão, elas são ocultas. Então aqui nós estamos expandindo para ver aí, conhecer as suas ferramentas. Mas é só a ideia dela estar aparecendo ou não. Você tem o menu arquivo, ele ainda pode ser assim chamado por conta da sua estrutura diferenciada de acesso. E você tem aí a guia computador, que nada mais faz do que você ter a visualização, como se você estivesse abrindo a janela Meu Computador, ou também assim chamado Este Computador. Então você tem a possibilidade de abrir a janela, onde você tem a ideia do local computador. E a guia exibir, que é uma das principais aí dentro da estrutura. Mas antes de entrar na guia exibir, vejamos quais são as opções que aparecem aqui de imediato dentro da janela, pela primeira faixa de opções que aparece ali sem você selecionar nada em específico. O que você tem de recursos associados? E também, vamos vendo aí as outras partes.
Primeiramente, vamos entender essas partes, depois vamos destacar aí os itens que nós temos. Por exemplo, aqui a parte que é a faixa de opções. Vamos ter aqui o ícone, por exemplo, de ver as propriedades, para abrir um arquivo, a opção para você renomear um arquivo e os outros itens aqui, por questão de espaço, eu apenas listei, você tem no seu material a figura. Aqui você tem os botões de navegação, ou seja, você tem aqui 3 botões que permitem você navegar. O primeiro é o botão voltar, só que esse botão voltar só estará habilitado a partir do momento que você usar o botão e aí vai habilitar o avançar, na verdade. Ou seja, você clica nele, ele vai habilitar esse cara. Do contrário, o avançar não vai estar habilitado. Agora, cuidado com essa flechinha para cima, que é o botão acima. O que ele faz? Ele vai ir para a pasta que contém aquela que você está. Ou seja, ele sobe um diretório na hierarquia. Imagine, eu estou aqui dentro dessa pasta, dentro dela tem mais outras 2 pastas, que dentro dela tem mais outra pasta e outra pasta. Se, por exemplo, eu estava nesta pasta e dessa daqui eu abri direto essa daqui, sem abrir nenhuma outra, o que acontece? Estando nesta pasta, se eu clicar no botão acima, ele vai abrir a pasta que contém esta. Logo, será esta pasta aqui. Agora, estando nessa pasta e clicar no botão voltar, ele vai voltar para a última pasta na qual eu estava antes de vir para esta. Então, a ideia do voltar é que é linear em termos de ação que você executou. Já o botão acima, independente de onde você estava, ele vai voltar para a pasta que contém aquela na qual você estava. Então, cuidado com essa situação de navegação. Algumas bancas, como o FCC, Cisgran Rio, a VUNESP, trabalha bastante com essa ideia de passo a passo que você trabalha. Já a CESP é conceitual. A diferença é entre trabalhar com um aspecto linear e a ideia de você trabalhar com um acesso ao diretório acima. Ela vai vir mesmo conceitual. Aí você também encontra, logo na sequência, a barra de endereços. Por isso que ele permite você acessar páginas da internet, porque ele usa o recurso básico de navegadores, uma barra de endereço. Então aqui você observa uma forma diferente. Aparece ali o iconezinho de um computador e uma flecha, e indicando justamente que está aberto o meu computador. Mas aqui é para que você possa navegar de uma maneira mais visual. Então quando você abre uma pasta e assim por diante, você vai notando que vão ser ali listadas flechinhas, é o nome da pasta, flechinha é o nome da pasta. Mas, se você der um duplo clique aqui dentro, você vai passar para o modo de endereço exato, onde ele pega desde o diretório raiz, que já vamos entender o que é, e vai seguindo a sequência até exatamente o endereço da pasta que você busca. Então, você tem aí uma forma mais detalhada e a forma mais usual de trabalhar. Assim como no navegador, você tem aqui o botão para ver quais são os endereços que foram acessados recentemente, as pastas acessadas recentemente. Então, ele vai listar ali para você isso. O botão atualizar, assim como nos navegadores, e aí você tem que lembrar que para atualizar a visualização, assim como nos navegadores de internet, você pode utilizar a tecla de atalho F5 ou Ctrl R. Ele vai atualizar a visualização. Onde isso é útil? Imagine que você conectou um pendrive e ele está demorando para atualizar, para listar os dados do pendrive, para listar o próprio pendrive aqui nas unidades e dispositivos. Então você pode dar uma forçada nesse processo, atualizando a exibição. Ctrl R ou F5 também serve para isso. E mais à direita, nessa mesma linha, você tem aí o campo para pesquisa. Ou seja, para procurar por arquivos e pastas, em preferência na pasta na qual você estiver. Claro que aí ele vai estar trazendo mais recursos e vamos citando ao longo aí da aula. O que nós notamos ainda é que você tem aqui na esquerda esse quadro aqui, que é justamente o painel de navegação. Esse painel de navegação mostra para você, a princípio, a estrutura de pastas e diretórios. Muito cuidado com isso. Porque o que você visualiza nesta parte são apenas pastas, diretórios, assim também chamados, e você visualiza os locais. Você não enxerga os arquivos. Favoritos, que você logo enxerga ali como primeira opção, aí você tem ali o SkyDrive, depois você tem o meu computador e os demais itens dentro dele, locais de rede. Veja, são locais. E claro, as pastas que você encontra também. Não aparecem arquivos nesta lateral. Pegadinha de prova, eles fazem o seguinte. Eles falam, olha, para renomear um arquivo, na lateral esquerda da janela do explorador de arquivos, o que eu devo fazer? Lateral esquerda, renomear arquivo? Não vejo arquivo, como vou renomeá-los? Simplesmente, o que eu vou conseguir é renomear pasta? Consigo, tranquilamente. Mas, porque eu vejo a pasta, o arquivo não. Então, cuidado com essas pegadinhas. Já na lateral direita, é onde você efetivamente vai ver o conteúdo, os arquivos, as pastas, diretórios. Ali sim, você pode renomear também os arquivos, não só as pastas e diretórios. Cuidado
com essas situações aí propostas. Note que você tem os favoritos. Você pode criar os seus favoritos. Tem lá uma pasta que você usa com uma grande frequência, você pode listar ela, acrescentá-la como uma favorita. Lembre-se, quando você trabalha com o Windows 8, as bibliotecas não deixaram de existir. Elas simplesmente passaram a ser ocultas por padrão. Então ela está ali, você pode utilizá-las, só que elas não estão visualmente ali acessíveis. Você pode utilizar aí outros meios para exibir essas ferramentas. Então muito cuidado com esse detalhe. O SkyDrive aqui listado serve para que você lembre-se que o Windows 8 ele tem essa integração com a estrutura da nuvem, onde que ele busca utilizar principalmente esse SkyDrive, observando também a possibilidade de usar o nome OneDrive, porque questões aí burocráticas, mudanças de nomes. Então a Microsoft só mudou por questões aí que ela foi obrigada por outras empresas e tudo mais. Mas é a mesma ideia, é a ideia de você armazenar os arquivos na nuvem. Então ele está junto ao Windows Explorer, no caso do explorador de arquivos. Por quê? Porque você tem a viabilidade justamente de trabalhar com os arquivos e pastas aqui, e é o objetivo do SkyDrive, você trabalhar com o armazenamento. Note que nessa primeira figura, o que você observa é a ideia da organização de pastas, dispositivos, unidades e locais de rede. Locais de rede ali, no caso, o VirtualBox, por conta da máquina virtual usada. Mas você tem ali algumas pastas principais, que antes eram bem mais trabalhadas, como as informações que estavam na pasta do usuário. Então você tinha lá com as pastas meus documentos, que agora ficaram aí engrupidas dentro do meu computador. Então você tem ali documentos, imagens, vídeos, que estão todas ali associadas. A ideia do dispositivo unidade, C2 pontos, D2 pontos e assim por diante. E os locais de rede, justamente as pastas que foram compartilhadas na rede. Agora note outro detalhe. No rodapé aí da janela, ou seja, no que seria a barra de status da janela, você tem dois ícones. Um que você tem ali a ideia de uma imagem dentro dele, que é a vinculação da visualização dos ícones na forma de miniatura. Na verdade, é visualizar os ícones aqui deste espaço central principal da janela na forma de ícones extra grandes. E na forma de exibição de detalhes, que é quando você tem aí toda a descrição de cada parte, propriedade do item, do arquivo que esteja selecionado previamente. Então note a característica da organização desta janela. E aí vemos as propriedades, como a própria opção, ferramenta propriedades, que permite você visualizar ali marca do documento, data de criação, data de modificação, todas as características acerca do documento serão exibidas. Como a opção abrir, porque você tem aí a vinculação, eu quero abrir um programa. Na verdade, o cuidado é justamente esse. Você vai selecionar um arquivo e vai usar a opção abrir, mas ele vai abrir aquele arquivo no programa que está associado a ele por padrão. Então cuidado com esse detalhe. E a opção renomear aí. Lembrando que para renomear um arquivo ou pasta, você pode clicar sobre o arquivo ou pasta e dar um tempinho aí de uns 2 segundos e clica de novo. Isso vai realizar a ação de renomear. Esta operação é chamada de clique duplo longo. Você clica uma vez, espera um pouquinho, clica de novo. E muitas vezes você já fez essa operação sem querer. Então essa operação é renomear um arquivo. Como você pode usar o botão ou usar a tecla de atalho F2. Então você seleciona o arquivo e aperta F2, ele vai justamente colocar na forma de renomear o arquivo. Ou ainda, clicando com o botão direito do mouse sobre o referido arquivo ou pasta, e na lista de opções você encontra a opção renomear. Então veja, são vários caminhos, agora mais um caminho para você realizar uma operação. Além disso, o que você tem? Aí observando no seu material os referidos ícones, você encontra ali a opção acessar mídia, que tem por ideia você estar trabalhando com um dispositivo de armazenamento para que você possa justamente estar usando essas informações. Você tem aí a opção mapear unidade de rede, que tem por objetivo você associar uma letra, ou seja, você tem o C2 pontos, tem o D2 pontos, a ideia é você associar mais uma letra a uma pasta que esteja compartilhada na rede, para que você, toda vez que precisar acessar essa pasta, não tenha que ir lá, listar toda a rede de computadores, procurar dentro do computador a pasta que você quer, às vezes tem milhares de pastas compartilhadas, para não ter todo esse trabalho, quando precisar acessar o arquivo ou a pasta, você simplesmente vai mapear. Assim você já vai criar, de certa forma, um atalho dentro do próprio meu computador aqui, como você nota, os locais de rede, que você clicando nele vai direto para aquela pasta. E aí você abre o arquivo necessário. Então um recurso bacana, principalmente para ambientes corporativos. Por isso que acaba sendo citado muito nas provas a vinculação do mapear unidade de rede.
ou adicionar um local na rede. É simplesmente a ideia de você, eu quero listar um computador, quero colocar um ponto fixo ali para que eu possa acessá-lo de uma maneira mais fácil também. É uma situação aí que acaba meio que sendo criada a partir dessa ideia, a adicionar local de rede. Agora, abrir painel de controle. Esse é um ponto interessante. Perceba que o painel de controle, uma vez que o Windows 8 ele deixa de ter o seu menu iniciar como era antes, você pode acessar o painel de controle pelo próprio explorador de arquivos. Antes você ia lá no menu iniciar, todos os programas, ou mesmo ali na lateral, já estava lá o painel de controle para você acessar. E aqui você tem acesso a ele pela tela inicial, como também tem acesso pelo próprio explorador de arquivos. Desinstalar ou alterar um programa, perceba que essa opção vai vincular diretamente à opção programas e recursos do painel de controle. Então é um atalho, um caminho mais fácil para achar determinadas ferramentas. Propriedades do sistema, mesma coisa. É inclusive a mesma ferramenta que é acionada quando você usa a tecla de atalho Windows junto com a tecla pause para acessar as propriedades do sistema. E a opção gerenciar é para mudar um pouquinho a forma de trabalho aqui com a janela, a disposição dos itens e tudo mais. Então a opção gerenciar é meio que uma personalização desta janela que você vai estar trabalhando. Fora isso, o que nós encontramos também de características e propriedades importantes? Nós vimos as principais opções que aparecem, mas se você for olhar, tem a aba Exibir. Ao abrir a aba Exibir, nós temos outras opções de importância relevante, como por exemplo, a ideia de agora você trabalhar de uma maneira mais fácil com o painel de navegação. Quem que é o painel de navegação? Aquele painel mais à esquerda da janela. Agora você pode selecionar como você quer que seja visualizado. Lembra que a gente viu ali de cara os favoritos? Se você vier pela opção painel de navegação, você tem uma flechinha para baixo justamente porque você vai ter que escolher as opções. Você pode desabilitar os favoritos, ou seja, eu não quero que apareçam os favoritos ali, ele vai desabilitar. Eu quero que apareçam todas as pastas ali listadas, beleza. Eu quero que apareça de uma forma diferenciada, ele tem ali 3 opções para você trabalhar. Então é em cima disso que você vai ter a argumentação, poder estar modificando essa visualização à esquerda que você tem, que é o painel de navegação. Agora, o maior cuidado é no que eles podem trazer de tentativa de confundir o candidato, trocando os nomes e sugestões. Painel de navegação, painel à esquerda. Painel de visualização é um painel que será aberto à direita da janela. Então, tomando aqui, basicamente, que a parte superior você tem a faixa de opções, à esquerda você tem o painel de navegação, no meio você tem a parte onde você vê efetivamente os arquivos e pastas, e à direita você tem esse painel de visualização. E detalhe, painel de visualização e painel de detalhes, e o painel de detalhes como sendo um recurso novo aí listado. Se você for comparar o explorador de arquivos com o Windows Explorer do 2007, você lembra que no 2007 ele aparecia aqui embaixo as propriedades do arquivo. Agora você tem esses detalhes aparecendo também nesse painel lateral. Então você vai escolher entre qual dos dois você quer trabalhar. Você quer ativar um ou quer ativar o outro. O painel de visualização, como já existia no Windows 7, ele vai exibir a miniatura do arquivo que está selecionado. Então você tem ali, por exemplo, um arquivo de texto. Se for, por exemplo, um arquivo do Word e você possuir o Word instalado, ele vai abrir o arquivo ali dentro como uma miniatura, de tal modo que você pode selecionar os dados daquele arquivo e copiá-los para outra parte de texto, para outro documento. Exibição de slides, uma apresentação de slides, você vê aqui a miniatura do slide e pode inclusive ver todos os slides. Ele mostra isso pelo painel de visualização. Mesma coisa com outros formatos. Detalhe é que não são todos os arquivos que você vai abrir. Mesmo aqueles arquivos que você possui o programa instalado, ele não vai abrir necessariamente aqui. Por exemplo, Photoshop. Eu tenho aqui um arquivo do Photoshop, tenho o Photoshop instalado, vou ter uma pré-visualização aqui nesse painel de visualização? Não. Então, cuidado. Ele vai trabalhar com os principais arquivos conhecidos. PDF, XPS, arquivo de texto, arquivo de planilha, arquivo de apresentação, página de internet. Agora, formatos de programas mais específicos, ele não tem aí por que ficar mostrando esse arquivo ali para você. Então, cuidados acerca disso. Nem no modo miniatura às vezes aparece, então quem dirá no painel de exibição. Falando em modo miniatura, vemos todos esses modos de exibição que aparecem justamente ali no que traduz pelo bloco layout, que vai estar mais à esquerda ali, olhando na faixa de opções, tem um materialzinho mais detalhado. Então, naquele bloco layout,
você tem ali vários tamanhos de ícones. Ícone extra grande, grande, médio ou pequeno. Beleza. Mas aqui a ideia é de que você pode usar aí o Ctrl e a rodinha do mouse para poder aumentar e diminuir esse zoom. Então uma possibilidade de trabalho diferenciada. Como também você tem o modo lista e o modo detalhes. Lembrando que lá naqueles botões que aparecem aqui no canto inferior direito, o que você observa? São dois botões que trabalham exatamente com o modo detalhes e trabalham com o modo ícones extra grandes. Então eles variam entre essas possibilidades de ação. Então muito cuidado com os modos, principalmente com o modo detalhes, pois ele vai trazer ali para você colunas diferenciadas. Tanto que se você for olhar dentro da estrutura que você tem, do bloco mostrar ou ocultar, você tem ali recursos para adicionar visualização. Quero exibir mais uma coluna, quero tirar uma coluna. Então tem vários recursos relacionados ao modo de exibição, aí também chamado detalhes. Cuidado com esse cara. E na sequência você tem o bloco mostrar ou ocultar. O que é o bloco mostrar ou ocultar? Você tem ali, por exemplo, 3 opções-chave que já existiam dentro do Windows 7, sem problemas. No Windows XP também já existiam? Sim, já existiam. Só que eram opções que, para você ter acesso a elas, você tinha que ir lá dentro da opção da janela, configurar propriedades de pasta. Na verdade, é acessado pela própria janela também do Windows Explorer. Você tinha que ir lá propriedades de pasta. Então, você tinha que toda vez ficar lá procurando, acessando para ativar essas opções. Agora eles trouxeram de uma maneira mais acessível, porque eles mapearam e perceberam que a grande maioria dos usuários trabalhavam justamente com essas 3 opções. Tem um monte de outras opções nas propriedades de pasta, mas essas 3 eram as mais usadas. Quais são essas opções? Caixa de seleção de itens, ou seja, você tem lá o ícone. Quando você ativa a caixa de seleção de itens, aparece um quadradinho no canto. Justamente para quando você for selecionar os arquivos e pastas, ele vai estar indicando, opa, esse aqui está selecionado ou não. Apesar de você já ter o contorno ao redor indicando se já foi ou não previamente selecionado. Então a caixa de seleção de itens, um recurso aí que pode ser habilitado. A extensão de nomes de arquivos. Aí você fala, mas parece vago isso. Lembre-se, está dentro do bloco mostrar ou ocultar. Então, quando você habilita ou desabilita essas opções, é a ideia de você, quero exibir, não quero exibir, ou seja, quero ocultar. Então, mostra a caixa de seleção de itens, porque por padrão, se está desabilitado, está oculto. Mesma coisa, quero mostrar a extensão dos nomes de arquivos. Aqui, principalmente, os arquivos conhecidos pelo sistema operacional. Ou seja, eu tenho lá um arquivo que está lá só escrito texto. Como é que eu vou saber que formato é ele? Qual é o seu formato propriamente? Então você habilita isso aqui, extensão do nome dos arquivos. Aí vai aparecer lá, é um arquivo do Word da sua versão 2007 para frente. Então você observa essas características. É extremamente importante você manter essa opção habilitada. Por quê? Porque com isso você tem um maior controle sobre o formato do arquivo. Imagine que se tivesse ali texto, só que ao clicar para exibir o formato do arquivo, aparecesse ali texto.exe. Olha só, vai dizer que não há algo suspeito, porque executava o formato de arquivo de programas. Então quer dizer que basicamente isso aqui pode ser um vírus? Pode, porque é um executável. Então o maior cuidado é justamente acerca disso. Para isso que é importante visualizar as extensões de arquivos. Itens ocultos, a mesma ideia. Porque às vezes tem lá um arquivo oculto de vírus e você não consegue ver que é um arquivo de vírus, porque ele está oculto. Aqui você habilita, eu quero ver esses arquivos que por padrão estão associados para serem ocultos dentro do computador. E aí você tem a opção pesquisar também. A opção pesquisar pode ser acessível ali pelo cantinho que você tem da barra de endereços ou pela própria opção de pesquisa, que é oriunda lá da própria tela inicial. Você tem aqui algumas opções na aba de filtragem de dados. Como, por exemplo, eu quero definir o local onde eu quero realizar a pesquisa. Eu quero pesquisar na pasta X. Então, eu consigo definir essa propriedade. Eu quero refinar a minha busca. Como? Eu quero refinar por um intervalo de data. Eu quero refinar por busca que só vai procurar arquivos que tenham um tamanho entre tal e tal. Então, você tem aqui opções de refinamento. Justamente para isso, para fazer uma filtragem mais específica dos dados ofertados. E as opções que você tem ali para poder configurar melhor a sua pesquisa dentro dos recursos. Então, principalmente o local e refinar aí são importantes para você trabalhar. A opção pesquisa abre quando você estiver aí realizando uma busca. Lembre-se que, a priori, o local de pesquisa, quando você digita alguma coisa ali naquele espaço presente ao lado da barra de endereços, é procurar pelo termo digitado, procurar arquivos ou pastas que estejam dentro da pasta na qual você está. Então, cuidado com essa característica. E aí você tem a propriedade, por exemplo, de abrir o local do arquivo.
que é extremamente interessante aí dentro das opções que você tem. Imagina que você vai pesquisar em todo o computador. Aí ficou meio complicado você achar efetivamente onde ele está. Então a opção abrir o local do arquivo é para facilitar a encontrar esse arquivo ou outros que estejam junto a ele. Então a possibilidade de você fazer isso vinculada aí no processo. E aí você também tem o entendimento, porque o programa serve para navegar entre os arquivos e pastas. Mas ao trabalhar com arquivos e pastas, vemos a citação de diretório. O que é um diretório? Bem, um diretório, ou primeiramente a estrutura de diretórios, quando nós falamos em diretório, um diretório e pasta são a mesma coisa. O que muda de um termo para o outro é que o diretório é um termo usado para dizer aí que eu tenho uma pasta que possui outra pasta dentro dela, ou seja, uma pasta que possui subpasta. E aí então eu digo que essa pasta é um diretório. Já se ela só tiver arquivos dentro dela, menos pastas, eu digo que ela é apenas uma pasta. Mas em termos gerais, pasta e diretório são a mesma coisa. E aí, ao dizer estrutura de diretórios de um sistema operacional, estamos dizendo como estão organizados esses diretórios. Então você tem aí basicamente isso. E a estrutura de diretório que nos interessa, principalmente, é a estrutura de diretório que é conhecida como o diretório raiz, que é o diretório básico, ou seja, aquele que contém todos os outros arquivos e pastas dentro do computador por padrão. Então no Windows você tem como diretório padrão o C, que pode aparecer como C apenas, ou pode aparecer como sendo C2 . Esse é o cara padrão. Além dele, o que você tem? Além desse cara, você tem que no Linux, por exemplo, é apenas o barra. Então, a comparação. E outro detalhe ainda, o Windows utiliza-se da barra invertida para separar as estruturas de diretórios. Por exemplo, eu quero acessar lá o C2 e dentro dele acessar uma pasta. Então, como, por exemplo, você tem ali C2 barra invertido Windows. Estou acessando a pasta Windows, que por sua vez está dentro da pasta C2 . Ou seja, o barra é o caractere indicador que vai identificar justamente a possibilidade de uma pasta estar dentro de outra. A ideia de uma pasta estar dentro de outra. Por isso, cuidado. Na nomenclatura de arquivos e pastas, você tem eu posso usar qualquer caractere para nomear um arquivo ou pasta? Não, por quê? Porque você usa a barra para separar as pastas. Como é que você vai colocá-la no nome de um arquivo? O programa vai se perder se isso fosse possível. Então você já tem aí uma referência a questões muito frequentes. Não dá para usar qualquer caractere. Um deles que você observa é a impossibilidade de usar a barra invertida como a própria barra normal. Quando você tenta lá criar uma pasta com uma data, um arquivo com uma data, não dá para usar a barra normal. Assim também você observa outro detalhe, a ideia dos dois pontos. Se o dois pontos está ali sendo utilizado como um parâmetro de separação, não dá para que esse cara seja usado no nome de um arquivo. E aqui você tem, são 3 diretórios importantes. O Windows, que armazena todos os arquivos do sistema operacional Windows. Dentro dele você tem aí a finalidade, por exemplo, dos drivers que estão instalados, o próprio sistema que será carregado quando você liga o computador. Já a pasta arquivos e programas, ela possui dentro da sua estrutura a ideia básica dos programas que, quando serão instalados, vão guardar os arquivos dentro dela. O que eles questionam aqui é qual o caminho correto para remover esses arquivos. Eu posso simplesmente chegar nessa pasta arquivos e programas e apagar o que está ali dentro para apagar o programa do computador? Não, isso pode até causar danos no próprio sistema. O caminho correto para remover um programa é pela janela do painel de controle, opção programas e recursos. Agora, a pasta usuários, ela guarda os dados de cada usuário. Ou seja, você tem ali uma pasta para cada usuário que for criado no computador. E dentro dela, claro, as suas referidas informações. Mas cada usuário tem a sua coleção de dados. E os favoritos que são armazenados lá na internet fazem parte da pasta do usuário. Cuidado com esse detalhe. Então perceba, a organização de pastas. Você tem várias outras pastas, mas essas são as principais que você precisa conhecer para fazer provas de concurso. Beleza? Vamos aí a alguns exercícios para clarear um pouco as ideias. Em uma repartição pública, os funcionários necessitam conhecer as ferramentas disponíveis para realizar tarefas e ajustes em seus computadores pessoais. Dentre essas tarefas e ajustes estão aplicar os conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, a fim de possibilitar a rápida e precisa obtenção de informações quando necessário. O item aí descrito, para atender a essa sua descrição, é recomendado, em prática, fazer o quê? Geralmente aceita é organizar as pastas de arquivos por tipo. Isso significa que os arquivos comuns dentro de uma mesma pasta possuirão a mesma extensão, a mesma data, o mesmo tamanho, o mesmo título ou o mesmo autor. Se você quer organizar os arquivos por tipo, o que são os tipos de arquivos? São seus formatos.
Logo, o formato de um arquivo, o tipo de um arquivo, é descrito no Windows pela sua extensão. Então, só o formato lá .txt é um formato de texto puro, um formato docx é um formato de documento do Word, na versão 2007 para frente. Então, você, quando for organizar, vai organizar pela extensão alternativa A, portanto, correta. Próxima questão. Browser é um programa de computador que habilita seus usuários a interagirem em documentos virtuais da internet. Assinale a alternativa que não apresenta um browser. Explorador de arquivos, Mozilla Firefox, Safari, Flock ou Google Chrome. Sacanagem essa questão, né? Porque você olha ali e fala, putz, Flock? Ah, deve ser esse cara que não é navegador, nunca ouvi na vida. Pois é, esse cara é um navegador pouquíssimo utilizado, teve uma curta história e aparece lá na lista da Wikipédia, entre outros nomes de navegadores que existiram aí. Mas você sabe responder essa questão, porque você sabe que o explorador de arquivos não é navegador de internet, ele é gerenciador de arquivos. Portanto, de cara você já marcava a alternativa A e pulava para a próxima questão. Então, cuidado com esse tipo de questão, não vai comer bola desse jeito, beleza? Alternativa A de novo, próxima questão. Sobre atalhos do Windows Explorer, assinale a alternativa incorreta. A tecla F2 renomeia um arquivo selecionado, a tecla F5 atualiza a exibição, a tecla Delete move o arquivo selecionado para a lixeira, a tecla Ctrl T seleciona todo o conteúdo do diretório atual, as teclas Shift e Delete exclui permanentemente um arquivo selecionado. Bom, se você tem aí a ideia básica, F2 renomeia, F5 atualiza. O que você encontra também é a referência a remover um arquivo, enviando ele para a lixeira ou não. Ou seja, se você aperta Delete, considerando que o arquivo caiba na lixeira e que seja um arquivo que, ao ser apagado, vai para a lixeira, o Delete é a tecla que corresponde à ação de apagar. Então, apagar um arquivo significa mover ele para a lixeira. Entenda a lixeira como uma pasta, apesar de não ser. E aí você também tem a opção Shift e Delete. Em via de regra, qualquer forma de remover um arquivo combinada com a tecla Shift é enviado sem mandar para a lixeira. Ele apaga esse arquivo sem mandar ele para a lixeira. Então, ele remove permanentemente. Correto também o Shift e Delete. Logo, ele fala aí, selecionar todos os arquivos e pastas do diretório atual com a tecla Ctrl T. Ctrl T é a tecla de atalho para selecionar tudo dentro do Word e exclusivamente dentro do Word. Então cuidado, ele traz a situação aí que busca justamente pegadinha de prova. Para selecionar todos os arquivos é Ctrl A, o que é mesmo usado também no BROffice, por exemplo. Então cuidado, Ctrl A seleciona todos os arquivos e pastas do diretório atual. Cuidado com essa tecla. Espero que você tenha aí já descoberto um pouquinho mais sobre o universo do Windows 8 e claro, a melhor forma de você ir conhecendo cada vez mais a ferramenta é testar os seus recursos e principalmente as questões de prova. Um forte abraço e até mais!